E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 21/9, 20 horas e 24 minutos. Vamos aí para a nossa análise, né? Aí do nosso querido Bitcoin. Já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica e elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Vamos para o que interessa, que eu sei que vocês gostam de gráfico. E vamos falar aqui do nosso querido Bitcoin, galera. O que está acontecendo com o Bitcoin? Aonde o Bitcoin está encontrando a resistência? Justamente nessas linhas, né, que a gente tinha marcado aí já há bastante tempo com vocês, né? Inclusive, quando o mercado estava caindo nessa região aqui, né? Estava falando justamente de uma volta aqui na região até de 57.726,12 para a gente ficar nessa frequência, né? Então, a última vez que eu falei sobre o Bitcoin para vocês, eu estava falando justamente que a frequência que o mercado ia ficar é justamente nessa frequência, até uma dessas linhas serem quebradas. Então, essa é justamente a frequência que o mercado ele está trabalhando. Está tendo uma certa dificuldade aqui para romper essa região de 63, que é uma região de fato que de resistência, né? Eu nunca achei que a região ali dos 60 seria uma resistência nessa região, para mim nunca foi, mas a resistência mesmo é justamente nessa região aqui. Temos outra resistência também bem importante do Bitcoin, que a gente for levar aqui para o gráfico do Market Profile aqui, perfil de mercado, a gente encontra ali uma resistência nos 66, 748,77. Então, aqui é uma grande região, uma região muito importante que o Bitcoin ele pode bater aqui e fazer essas variações, certo? Inclusive, na última análise, a gente estava falando justamente aqui de um potencial para o Bitcoin bater ali uns 300k, acima de 300k, e eu vou mostrar para vocês agora de uma forma um pouco mais detalhada o porquê eu cheguei nesse raciocínio, tá? Não é à toa, não é vendo o que está acontecendo em relação a tudo do Bitcoin que eu falo, né? Em relação aqui não está no gráfico, na verdade. É justamente com o que está no gráfico. Obviamente que a gente tem bastante, a gente tem maior globalização aqui do Bitcoin, né? Antigamente. Eu sempre falei assim, pô, antigamente o mercado ele não tinha tanto esse hype que está tendo hoje e o mercado subiu muito, né? E hoje em dia a gente tem esse hype todo aqui com o Bitcoin, né? A gente tem os ETFs do Bitcoin, a gente tem aí as grandes instituições aqui com uma forma agora mais tranquila de investimento, de compra, né? Por via ETF, né? Então isso acaba sendo um ponto muito importante também para a gente futuramente falando, né? Então esses pontos são pontos importantes. Primeiramente vamos falar sobre o que a gente pode esperar do Bitcoin. Não é novidade para mim, eu já falei para vocês isso, que é justamente essa região que nós estamos passando, é uma região de absorção, e essa região de absorção é justamente o que o mercado veio fazer, que foi o primeiro teste de oferta nessa região. É que eu expliquei para vocês, o mercado ele faz esse pico de volume elevado, ele tem esse hype todo aqui, e aí o mercado ele começa a voltar para testar justamente a oferta, ou seja, para saber se realmente tem gente aqui com mais apetite de venda nessas regiões. E geralmente é nos 50% de uma barra de atividade profissional, que é justamente essa barra aqui, que está destacada aqui de vermelho com volume ultra elevado. Então, esse ponto é um ponto muito interessante. Então, esse ponto aqui é um ponto, na minha opinião, de entrada. Eu até falei isso para vocês. Né? Aqui seria um ponto muito importante, que eu só ficaria preocupado com o Bitcoin justamente se a gente rompesse a região de 50 e começasse a trabalhar abaixo dessa região de 50 sem ganhar novamente para cima. Aí eu ficaria um pouco com o pé mais atrás e possivelmente a gente poderia estar rompendo essas regiões aqui no OBV. Né? Não foi o que aconteceu de fato. Né? Então, a gente teve essa volta toda aqui e aqui teve uma grande oportunidade. Então, o mercado aqui ele está fazendo um padrão que é um padrão típico de absorção, né? Tipo de acumulação aqui nesses pontos. O primeiro ponto foi dia 5 de agosto de 2024, o segundo ponto foi dia 6 de setembro de 2024. Veja que a gente tem aqui uma diminuição do fluxo nessa região, ou seja, nessa região aqui não tem muito apetite mais por venda, como teve aqui nessa região, ou seja, pegou bastante liquidez aqui e aqui nem tanto. Então aqui os players começam a se sentir um pouco mais confortável, justamente para colocar o preço mais para cima, no caso, seguir o caminho deles. Então essa média que a gente está vendo aqui é justamente essa média lá de 2023, que é justamente do player que entrou aqui no dia 24 de outubro. 24 de outubro de 2023, a gente teve aqui um player institucional que entrou aqui, essas duas barras aqui elevadas, eu coloco para vocês aqui, ó, essas duas barras elevadas, e aí a gente teve toda essa alta aqui no Bitcoin, né? Então, se eu for pegar aqui e diminuir mais para vocês, vocês vão ver que a gente teve bastante volume, né? Nem compara com essas regiões aqui. E qual foram essas regiões? Foram regiões realmente de fundão aqui nesses pontos. E lembra, eu estou falando de gráfico diário. Então, o que eu quero que vocês entendam é, se isso aqui
fez com que o mercado andasse isso tudo em gráfico diário, imagine em gráficos maiores, como um gráfico de 3 meses, 6 meses, de um ano. É isso que eu vou mostrar para vocês. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o potencial que o mercado tem assim que ele faz uma absorção, assim que ele tem uma barra de atividade profissional e o tanto que ele anda, né? Quando essa barra ela não é rompida. Isso eu vou mostrar para vocês e por que eu cheguei naquela conclusão. Então, aqui a gente está, na minha opinião, muito claro que a gente fez esse nível de absorção 2 vezes aqui e o mercado tem tudo para romper essas regiões, né? Então, como eu estou falando para vocês, não retiro nada do que eu disse, e o mercado ainda continua nessa frequência. O que isso quer dizer? Que se o mercado ele começar a cair e vir buscar a região de 57, continua normal. Ele continua dentro da frequência ainda de tranquilidade. Não tem nada acontecendo com o Bitcoin, não tem nada de anormal acontecendo com o Bitcoin. No momento que ele quebra uma estrutura dessa, ou seja, ele rompe 57, 726.12, eu já começo a ficar um pouquinho com o pé atrás para uma correção mais forte dos 50, que seria mais ou menos aqui na região aqui do 52, 190, mas aí primeiro a gente tem essa primeira barreira, que é lá do dia 23 de outubro de 2023, né, que é justamente os plays que entraram lá naquele dia, porque bateu uma vez aqui e defendeu, bateu 2 vezes aqui e defendeu, e não só nesses dias, bateu aqui também e defendeu. Então esses plays estão comprometidos aqui em segurar o preço médio. Essa linha branca que está aparecendo aqui, ela justamente é uma linha que ela é ponderada no volume, né? Ela não é uma média tipo de 100 dias, 50 dias, sei lá quanto a galera usa. Essa média aqui é justamente em pontos específicos no gráfico que a gente coloca. Então, na minha humilde opinião, isso aqui foi uma absorção, não tem que tirar isso da minha cabeça. E aqui a tendência maior do gráfico, né? A tendência maior do Bitcoin é querer romper a região de 63 e começar a trabalhar na frequência de 63.829 a 70.574.65, certo? Essa, na minha opinião, essa é a minha opinião, na verdade. A gente está aqui num gráfico aqui que a gente consegue ver no gráfico diário. A gente tem uma estrutura aqui de queda bem desenhada. E esse ponto aqui é um ponto muito importante. Porque o que a gente espera do OBV é que o OBV ele venha bater nessas regiões aqui, rompa essa região, volte para testar e fique trabalhando acima. Então, assim, olha só a diferença. Olha a distância de uma confirmação dessa aqui. Então, por isso que eu falo que quando a galera opera volume, a gente tem entradas mais precisas, entradas mais bem feitas do que se for analisar esse tipo de pontos aqui. Não sei se isso é price action, não sei. Estou falando de gráfico. Se fosse aqui fosse um gráfico, na verdade, é um indicador, na verdade. Então, geralmente tem essas confirmações. Eu prefiro entrar em onde tem esses pontos aqui. Porque aqui a gente começa a entender, a gente começa a ficar muito mais tranquilo. Ou seja, eu entrei aqui, nesse ponto, né, dos 50. Perdão, não entrei aqui nesse dia, não. Eu entrei aqui nesse ponto aqui. Fiz outra entrada nesse ponto aqui. Né? Eu falei que ia fazer outra entrada nesse ponto aqui também. E aí eu não peguei essa queda aqui, porque eu já tinha entrado nessa região. Nessa região eu já tinha entrado, na verdade, perdão. Então aqui eu não peguei. Como eu já tinha entrado aqui, eu vacilei. Poderia ter colocado aqui, mas eu estava testando na Uniswap, na verdade, né? Eu estava com aquela pool de liquidez lá comprando Bitcoin, mas acabou que subiu mais ali ou no par que eu estava, acabei não executando todo o que eu queria aqui de Bitcoin. Acabou que subindo mais. Mas se eu não me engano, ele está caindo um pouquinho ali. Se entrar novamente dentro do meu range, eu começo a trocar novamente ali Ethereum por Bitcoin. Né? É uma estratégia que eu estou montando lá no DeFi também. Não cabe eu falar aqui sobre isso. Né? Quando eu tiver mais domínio sobre isso, talvez eu traga. Beleza? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o Bitcoin ele sobe bastante quando tem esses volumes grandes. Eu estou falando de gráfico diário. Se eu pegar um gráfico, vamos lá, semanal, eu consigo também ver isso. Olha só, o Bitcoin, quando ele bateu nessa região aqui, que foi ali na semana 7 de novembro de 2022, a gente teve uma alta bem grande. De quanto foi essa alta aqui? Cara, vamos lá, vamos pegar aqui a canetinha, vamos pegar lá do fundão mesmo, tá? E vamos colocar lá no topo. A gente teve uma alta impressionante, cara. Impressionante, aí de 369,66% de alta. Depois dessa absorção aqui toda. E quem estava aqui nessa época? Quem estava aqui nessa época? Que a gente estava falando justamente aqui de absorção e que o mercado poderia fazer esse movimento. Esse movimento todo aqui, ele foi desenhado. Ele foi desenhado antes de tudo acontecer. Não falo desse primeiro ponto. Quando a gente começou a retrair, na verdade, quando a gente começou a retrair esse ponto aqui, eu já comecei a desenhar isso aqui para vocês. Então, os vídeos aí antigos, lá de 2020, 2022, na verdade, 2023, eu estava falando justamente desse ciclo completo aqui, e eu já tinha desenhado ele para vocês aqui, antes mesmo de acontecer, justamente por entender esse ponto. Né? Então aqui,
A gente tem uma barra de atividade profissional nessa região e temos outra barra de atividade profissional nessa região. Então, nota que sempre que tem uma barra dessa, a gente consegue colocar uma difference, né? Eu geralmente coloco uma difference para saber mais ou menos onde é que está o preço médio dessa galera. Então, como esse aqui foi fundão, o preço médio estava variando aqui entre 16, 18, 15, nessas regiões aqui, né? Ó, vai variando, o preço médio ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então, o preço médio dessa galera que entrou lá em 2022 está nos 27.076,43. O preço médio que entrou aqui em março de 2023, ele está exatamente nos 37.776,12. São pontos interessantes. Aqui eu marquei também. Se tu for colocar no que é, a gente tem uma barra de atividade profissional, rompendo essa média, e eu achei interessante porque aqui a gente tem uma onda complexa, ou seja, 5 ondas aqui para baixo, né? Ou seja, o que é 1, 2, 3, 4, 5, e no final dessa onda 5 a gente tem uma barra de atividade profissional. E a mesma coisa que eu sempre falo para vocês. Você pega essa barra aqui de atividade profissional, marca os 50%, preço acima dos 50%, tem mais força compradora, preço abaixo dos 50%, a gente tem mais força vendedora. Lembrando que a gente marcou uma difference nessa região, então esse ponto aqui, para realmente a gente ter ficado no pânico e tipo, preocupado, a gente teria que esperar o fechamento do semanal para saber se ia fechar abaixo dessa linha ou não. Não fechou, fechou acima da linha. Isso aqui eu também falei para vocês sobre. Então, a grande oportunidade que o Bitcoin tem agora é de subir para vir fazer uma onda assim, nos 109.727,18. É isso, é o que eu acredito. E é isso que está desenhado aqui no meu gráfico, certo? Então, vocês conseguem entender o impacto que tem dessas grandes atividades profissionais aqui nos candles, no caso, certo? Agora eu vou pegar o gráfico e eu vou colocar aqui para vocês no mês, né? A gente também tem um desenhado aqui. Tem um ponto aqui específico, que é justamente o que eu falei lá para vocês, né? A gente teria aqui a nossa onda 1, 2, 3, 4 e onda 5 nessa região. Está um pouquinho bagunçado aqui, mas eu mostrei para vocês na última análise. Então, o que está acontecendo aqui? Se eu vou pegar um gráfico semanal, que é justamente, ou mensal, que é justamente esse aqui, a gente consegue perceber ó, que nesse ponto a gente também teve uma atividade profissional. Poderia eu, sim, colocar uma difference aqui para saber mais ou menos onde está o preço médio. Aqui a gente rompeu, ficou acima, mas olha o que acontece quando a gente rompe uma região dessa. Então, aqui nesse mês, que foi o mês de junho de 2022, atividade profissional. No mês de agosto, atividade profissional. No mês de setembro, atividade profissional. Foi a maior de todas no gráfico diário, certo? Ou no gráfico mensal. Então, pela lógica, a gente consegue perceber essas atividades. E, obviamente, que a gente tem a maior, que foi justamente esse ponto. Então, se eu pego esse ponto num gráfico mensal e traço ele e coloco os 50%, eu tenho aqui um dia aqui que não é legal, porque a gente fechou abaixo. Aqui a gente fechou abaixo também. E nesse ponto aqui abaixo, ou seja, aqui tinha tudo para o mercado ir para baixo. Realmente, de fato, aqui dá medo de olhar um gráfico desse com essa configuração. Eu não tinha o OBV ainda nessa época. Só que a gente renova o fundo, tá? A gente renova o fundo aqui fazendo essa armadilha e depois ele começa a subir, rompendo os 50%. Então, nesse reteste aqui dos 50%, né? Nesse reteste aqui dos 50%, então já tem essa clareza aqui com o OBV. Ou seja, a gente fez a armadilha aqui, começou a ficar acima desse último fundo e começou a romper também uma VW. Cara, então aqui foi uma armadilha muito top. Só que se eu colocar isso aqui num gráfico diário, a gente consegue perceber o que eu estou falando. Né? Em um gráfico diário, aqui eu estou falando de gráfico mensal, mas é só para vocês entenderem. Ou seja, nesse gráfico mensal, a gente tem aqui o rompimento dessa região. Ah, e se eu colocasse aqui a difference nessa região aqui, ó, que foi um ponto. Pode ver que se eu colocar a difference aqui, eu vou tirar essa aqui rapidamente. Opa, eu vou tirar essa aqui rapidamente. Essa aqui eu botei por quê? Porque foi o armadilha, tá? Então, se eu pegar aqui e colocar nesse camarada, você vai ver aqui, ó, que a gente segurou aqui, tentou, ficou acima, tentou, mas depois foi para cima novamente. Ou seja, a gente tinha essa preocupação sim, mas aqui a gente está vendo que ele está rejeitando, né? Ele está rejeitando aqui esse rompimento desse preço médio deles. E foi para cima. Depois disso, aqui a gente teve aqui o janeiro de 2023, um baita de um mês aqui positivo para o Bitcoin. E aí o Bitcoin começa a disparar. Tá? Então o Bitcoin começa a disparar. Então nota o que eu estou falando para vocês. Isso aqui eu sempre trago para vocês. Então aqui eu tenho uma configuração e eu tenho uma expansão, né? Essa expansão aqui na primeira onda aqui de onda 5 seria aqui no 109, como eu falei para vocês. E aí o máximo dessa onda aqui, né? Seria o mesmo tamanho dessa onda. A gente teria ali 382
110,79. E, na minha opinião, é um ponto que o Bitcoin pode chegar. É nesse ciclo? Não sei. É daqui quantos anos também? Não sei, mas é uma possibilidade, tá? Eu estou falando justamente disso aqui. Então, tem a primeira onda, segunda onda, terceira onda, para quem buscar essa região, quarta onda, e assim sucessivamente, tá? É isso que eu consigo perceber. Então, eu olhando esse gráfico diário, esse gráfico mensal, a gente consegue perceber, né, de uma forma assim, clara, o quão o mercado aqui ele está positivo, né? Ou seja, se ele realmente tivesse negativo, ele não teria feito essa armadilha aqui, ele não teria ficado acima dessa barra de atividade profissional. Então, aqui, cara, é um totalmente positivo. E aí eu vou pegar agora esse gráfico do mensal e vou colocar aqui para um gráfico de 3 meses. Se eu for pegar um gráfico de 3 meses, a coisa fica mais clara ainda, né? Então, vamos lá. 3 meses, não vou mudar nada, é o mesmo parâmetro aqui, lá nos 308 e pouco. Então, aqui seria a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, tá? Isso aqui é gráfico de 3 meses. Só que o que eu quero que vocês entendam é justamente esses pontos. Então, aqui, junho de 2022, atividade profissional. Outubro de 2022, atividade profissional. Janeiro de 2023, atividade profissional. Então, eu tenho esse ponto aqui, depois esse ponto aqui, depois esse ponto aqui. Qual for o maior? Esse. Então, teoricamente, se eu for pegar aqui, eu vou colocar nesse fundo. Então, nesse fundo aqui, eu tenho essa informação. Lembra que no gráfico diário, quando isso aqui acontece, olha o tanto que o Bitcoin sobe. Lá no gráfico diário, subiu 386, se eu não me engano, não foi? E eu estou falando agora de gráfico de 3 meses. E é a mesma coisa. Eu vou pegar isso aqui, vou pegar esse candle e vou marcar esse ponto. E eu vou marcar também os 50%. Nota que em nenhum momento o preço ele voltou para testar os 50%, ele voltou para testar o preço médio. Em nenhum momento. Mas pelo contrário, ele ficou aqui acima do candle. Força compradora aqui, força compradora nessa região, força compradora, aqui e aqui, onde a gente está nesse exato momento. Esse vermelhinho aqui, força vendedora, perdão, tá? Então a gente está aqui justamente nesse momento. Olha o tanto que a gente deixou, né? Tanto que a gente deixou essa barra de atividade profissional aqui. Olha o tanto que a gente deixou essa barra de atividade profissional aqui. Olha o tanto que a gente deixou essa barra de atividade profissional aqui. Não foi só uma, foram três barras de atividade profissional e o preço bem acima delas. Então, mais um ponto positivo para o Bitcoin. Então, você consegue perceber que se no gráfico diário, um candle desse, ele tem o poder de levar o Bitcoin para fazer 300%, 500%, imagine um gráfico desse de 3 meses. Imagine um gráfico de mês. Agora vamos para outro gráfico. Vamos lá. Vamos pegar um gráfico aqui de 6 meses. Aqui, a mesma coisa. 6 meses. Então, de 6 meses, eu tenho... Não está pintado, obviamente, mas se tu for pegar esse volume aqui, ele é o maior. Tá vendo aqui? Esse volume aqui é o maior. 1º de julho de 2022. Estou falando agora de gráfico de 6 meses. 6 meses. O que eu vou fazer com esse gráfico? Aqui está pintado porque eu coloquei lá do outro, né? Então, nesse camarada aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar essas marcações só para não confundir vocês. Não vou tirar não. Vou tirar não, porque senão pode bagunçar aqui. Mas beleza, foque no maior gráfico. E é esse camarada aqui, no maior volume, na verdade. Então, eu vou pegar e eu vou justamente fazer, eu vou marcá-lo, né? E ele tá bem marcadinho com a Fimate, né, galera? Bem legal. Tá bem marcadinho aqui. E aí eu vou pegar os 50% dele. Beleza. Tá? E eu poderia marcar aqui também esse candle aqui. Vamos marcar primeiro? Vou marcar ele, porque ele for maior. Pronto, olha que interessante. Ele for maior. Então, agora o que eu faço? Eu vou pegar aqui e marcar esse candle aqui no gráfico de 6 meses. E aí eu tenho 50%. Camarada, eu tenho um preço médio que está passando no 19. Então, esse candle aqui, nesse 6 meses aqui, né? Então, a gente tentou romper, não conseguiu romper o médio e ficou acima dos 50. Outro camarada aqui, acima dos 50 e acima dos 50 e deixando esse pavio aqui também. Então, nota, eu estou em um gráfico de 6 meses e a gente continua acima do maior volume do gráfico de 6 meses. Ou seja, a gente está acima dos maiores volumes do gráfico diário, do gráfico semanal, do gráfico mensal, do gráfico de 3 meses, do gráfico de 6 meses. Vamos pegar outro. Vamos pegar o gráfico mais longo de 12 meses.
Agora eu tenho um gráfico de 12 meses. No gráfico de 12 meses, mesma coisa, tá? No gráfico de 12 meses, a gente tem aqui o ano de 2022 e agora 2023 e esse aqui de 2024. Então, nesse dia aqui, até marcado já no ponto, foi o maior candle. Se for pegar aqui, qual é o maior volume? Esse aqui, 1º de janeiro de 2022, maior volume. Então, esse maior volume aqui é interessante. Então, eu vou pegar, fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, vou marcar os 50% da barra de atividade profissional. E note que o mercado fez exatamente a mesma coisa lá, né? Só que eu estou falando aqui de gráfico, né, de 12 meses, ou seja, um ano, no caso. Então, o mercado, ele vem aqui, tenta romper, não consegue romper e tudo. E aí, já vem para cima dos 50. Aí, o mercado, aqui também, 2023, acima dos 50. Você tem noção disso? Agora eu estou falando aqui, perdão, que é 2024, 2023 aqui. Tá? 2023, totalmente positivo, 2024, totalmente positivo. Então, o que eu estou falando para vocês é, esse ponto é outro ponto importante. Então, vocês notam que semanal, diário, 3 meses, 6 meses e um ano, todo o preço aqui, né? Todos esses volumes, o preço está acima de todos os volumes, todos. Então, o que eu penso, né? O que eu penso? Se o mercado ele tem poder para ir um gráfico semanal, eu vou botar um gráfico diário, eu não vou nem botar um semanal, de fazer esses mesmos movimentos, porque tá aqui, ó, o maior gráfico diário, vamos pegar o maior diário, o diário maior foi esse camarada aqui, ó. Foi esse camarada aqui. O maior foi esse volume bem aqui, ó. Ó, esse aqui foi o maior volume. E eu tô falando de gráfico diário. Então, se esse volume aqui, de um gráfico diário, ele fez todo esse movimento de alta no Bitcoin. Vamos lá. Foi aqui, ó. Exatamente. Ele fez ele foi responsável por toda essa alta do Bitcoin. Vamos pegar aqui. Cadê ele? Tá aqui. Vou pegar no fundo. 373,09% em um gráfico diário. Eu tô falando, galera, de um gráfico diário. Ele chegou a fazer 373,09%. Então, o que me diz de um gráfico de 12 meses, ou seja, de um ano, que você me diz de um gráfico de um ano, que o preço justamente está fazendo a mesma coisa. Tá? E quando eu falo a mesma coisa, é com volume envolvido, não é? Beleza? Então, esse camarada aqui, ele é o maior candle e ele está justamente rompendo os 50% e ficando acima dos 50%. Então, o que vocês acham que eu tenho que esperar que o mercado vai fazer? Nota que eu não estou falando aqui só porque aconteceu no passado vai acontecer no futuro. Não, eu estou mostrando que o que aconteceu no passado, ele tem uma causa. Tá? E o que está acontecendo também no futuro também tem uma causa parecida, certo? É justamente esse tipo de padrão. O que eu ia ficar preocupado com o Bitcoin? Vamos pegar só aqui 12 meses. Se esse candle de 12 meses, ele não fosse positivo, né? Não, esse aqui tudo bem. Esse aqui de 2023, ele não rompesse 50%, ele ficasse aqui, ó, para baixo. E a gente ficasse aqui, cara, se isso aqui acontecesse, o que eu tenho aqui? Eu tenho um camarada aqui com o maior candle num gráfico de um ano, e eu tenho aqui os anos seguintes totalmente negativos, ou seja, abaixo dos 50% da barra de atividade profissional aqui, ou seja, desse ano aqui. Aí sim eu ficaria preocupado, porque a tendência maior era o mercado começar a desabar. Essa era a tendência maior. Só que não é o que está acontecendo. Em nenhum gráfico que você pegar, começando pelo diário, você vai encontrar o mercado trabalhando abaixo de um volume desse. Sempre acima do volume. Então, por esse motivo, tá? Eu vou pegar aqui o gráfico mensal. Então, por esse motivo, eu peguei o gráfico mensal e estou fazendo isso. Estou elevando ali o meu preço, né, para 382,110,79 cravado. Que seria mais ou menos aqui, que seria totalmente possível, cara. Totalmente possível para o Bitcoin fazer isso. Eu sei que a galera vai falar que isso é surreal, que isso não vai acontecer e não sei o que e tal.
Eu não estou falando que isso vai ser um dia para a noite, não estou falando que isso também vai acontecer. Na minha opinião pessoal, vai. Na minha opinião pessoal, vai. Eu dou minha cara a tapa, de verdade. Na minha opinião, vai. Tá? Porque, é como eu tô falando para vocês, cara, é só olhar os outros gráficos. Todo gráfico do Bitcoin que tu pegar aqui em qualquer tempo, tu vai ver que o volume sempre, o preço ele sempre está acima do volume, né? O volume fica embaixo, então o preço rompe a região de 50, volta para fazer um teste de oferta, começa a subir novamente. Então, cara, tá acontecendo do mesmo jeito, tá? Então os volumes estão acontecendo do mesmo jeito. Então, não tem como eu pensar que o mercadinho vai bater o quê? Só 107, só 120 mil dólares? Cara, na moral, né? Na moral, não tem como eu pensar isso. Então, eu posso até estar errado, cara, posso, mas eu vou seguir a minha métrica, tá? Eu vou seguir minha métrica e não vou sair disso. Eu acredito sim que o Bitcoin ele tem muito potencial para fazer esse grande movimento. E por isso, né, que eu até publiquei e deixei lá. Quem sabe um dia chegue lá e aí eu falo, galera, olha só que interessante, agora eu vou voltar o vídeo e vou botar aqui para vocês. Porque, cara, é totalmente possível. E quem falar que não é possível acontecer isso, de fato, eu tenho que ver perdendo todos esses volumes aí para saber até onde o mercado vai. Porque assim, o mercado ele vai corrigir, ele não vai chegar aqui e vai fazer isso aqui, ó. O mercado vai chegar aqui e vai fazer isso aqui. Ele não vai direto fazer esse movimento. Será que pode fazer direto? Não. A 400 mil dólares? Não acredito que faça direto. Seria uma surpresa, né, se fizesse isso. Mas acho que não. Eu acho que a gente tem aqui o ciclo bem desenhado. Quando chegar aqui perto aqui do 109, 727, o mercado ele pode fazer uma correção. Por quê? Porque a gente está quebrando, a gente está terminando um ciclo de alta. Porque se tu for colocando aqui a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, depois desse ciclo de alta, o mercado ele tende a corrigir um pouquinho mais forte, entendeu? Pode mudar a tendência e vir bater nessas regiões mais para baixo aqui, e aí o mercado começar a subir novamente. Então pode acontecer isso, tá? De fato. O mercado ele não vai subir em linha reta, ele vai ter essas armadilhas. E a gente está justamente aqui para mostrar isso para vocês, tá? Isso aqui é a minha leitura, galera, tá? É a minha leitura. Então, quem quiser colaborar, quem quiser falar alguma coisa sobre, vocês podem deixar no comentário aí, né? Deixar um printzinho aí da tela de vocês e tudo para vocês acham que isso aqui tem fundamento, se realmente não tem fundamento. Mas pelo que eu entendo de volume, por barra de atividade profissional, né? Por OBV, sem falar que eu nem falei do OBV para vocês, sem falar isso, né? Então eu acredito muito nesse potencial do Bitcoin chegar a esses patamares aqui. Não vai ser por dia para noite, não vai ser nesse ciclo, né? Eu particularmente não acredito que vai ser nesse ciclo. Com certeza não vai ser, né? Com certeza é demais, né? Mas tudo bem. Para mim, não vai ser nesse ciclo. Mas é um ponto muito importante. Então, cara, no gráfico aqui, mensal, né? Os maiores volumes estão aqui embaixo. Todos já foram violados. Já era. Já era. Tem que acontecer o seguinte: o mercado fazer volumes grandes agora, e aí começar a perder. Quando isso acontece, a gente tem o que? Uma desova de posições. Então, a gente tem ali uma saída. Né? O mercado ali realmente está... Né? A galera está tirando a grana, está vendendo ali, e aí o mercado tem que fazer correções mais fortes, que não é o que eu estou olhando nesse outro momento. Tá? Então, esses pontos são pontos interessantes. Então, num gráfico mensal, tu está vendo isso aqui. Num gráfico semanal, se você for pegar aqui um gráfico semanal, vamos ver aqui, a gente está acima de todos os volumes também. Esse aqui tá. Só esse aqui que a gente não está ainda. Esse aqui eu não vou contar, não. Esse do último é que eu vou contar. Esse aqui ainda não tá, mas tudo bem, que é o topo lá do 3, mas tudo bem. Vamos pegar aqui o gráfico aqui de 3 meses, de um mês. A gente tá. Vamos pegar um gráfico de 3 meses. Tá? Vamos pegar um gráfico de 6 meses. Também está. Vamos pegar um gráfico de 12 meses. Também está. Então o Bitcoin, cara, ele tá muito bem nas pernas. Tá muito, muito bem nas pernas, tá? Então, olha só, esse aqui é um gráfico de 12 meses. Tá? O mercado ele pode chegar assim, quando estiver corrigindo, vir bater aqui, pode vir até na região de 50, que está lá no 25, 420,50 aqui, em um gráfico anual. O importante é não perder ele. Se perder, aí já é outros 500, né, galera? Pelo amor de Deus. Ou, vamos dizer aqui que em 2024, que é o que a gente está, o mercado faça isso aqui, ó. 2024, o mercado venha. Como ele não está pintando, eu vou deixar aqui meio que de... Não tem como, né? Mas eu vou deixar aqui. O mercado chega aqui, ó, 2024, ele faz isso aqui. Pronto.
Aí, vamos dizer que isso é o 2024. Aí o mercado ele faz justamente isso aqui. Se ele faz isso, opa, se ele faz isso, por obrigação, eu vou ter que marcar o 51 dele lá, por obrigação. E aí vamos ver como é que vai se comportar aqui, né? Se romper aqui o 51 dele aqui no ano, né? Se romper o 51 aqui dele no ano aqui, a gente pode ver correções mais fortes para quem sabe bater essas regiões aqui de 50, né? Só que se não aconteceu, não tem como saber ainda, né? Entendeu? Galera, isso aqui é uma explicação do porquê que eu falei desse valor. Tá? Só para não deixar a galera aí muito, né? Pô, por que ele tá achando isso? Qual é o fundamento que ele... É justamente por isso que eu tô falando para vocês, tá? Então essa análise que eu tô falando aqui é justamente por isso. Para falar como eu cheguei naquele cálculo lá do gráfico mensal. E o cálculo nada mais é do que eu pegar esse último camarada aqui, ó, essa onda toda aqui, a onda 1 toda, eu tenho aqui onda 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí eu pegar toda essa onda aqui e multiplicar ela aqui e jogar para cá. Então, o tamanho dessa onda A aqui, ela está representada aqui pela essa onda aqui. Ou seja, seria uma onda 3, 1, 2, 3 maior. Então, ela está dando um cálculo ali de 382,110. Esse aqui é o ponto. Então, eu estou projetando essa onda, jogando aqui para cima. É justamente ela, é o tamanho dessa onda aqui, certo? Por quê? Porque todos os volumes aqui, né, já foram violados aqui. Todos os volumes de absorção do preço trabalhando acima, certo? Então, por esse motivo, eu acredito que o mercado ele tende a fazer esse tipo de movimento. Não vai ser de um dia para a noite, não vai ser rápido, obviamente. Estou falando de gráfico diário, né? Ou diário não, gráfico anual, de 6 meses, 3 meses, pô, é complicado, certo? Beleza? Vamos aqui para o SDT, que ele fazendo essa correção. Então, outra coisa também que eu falei para vocês, né? O SDT, estou no gráfico aqui semanal, eu estava falando para vocês justamente de quê? De uma onda 1, aí a gente faria aqui a onda 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, para poder fazer esse movimento aqui de queda. Seria muito importante para o Bitcoin, é o que eu estava falando também. E é justamente o que está acontecendo aqui. Então, a gente está fazendo 5 ondas para cima, ou seja, acaba num ciclo de alta aqui nessa região, né? E aí o mercado está agora dando uma corrigida. Num gráfico semanal aqui, né? A gente ainda não fechou, faltou um dia e 1 hora para fechamento, só que a gente está abaixo do 5,61. A gente tem margem para corrigir até a VW, e a gente também tem essa linha de tendência aqui de alta no OBV, ligando esse ponto com esse, e a gente teria que perder esse ponto aqui, né, que seria um ponto muito interessante. Lembrando que eu estou no gráfico semanal. Gráfico diário é o que a gente sempre monitora, a gente está perdendo também essa região. Então, agora, se eu for pegar um gráfico diário, aqui, ó, eu tenho esse ponto, bateu aqui, subiu, bateu aqui, subiu, chegou perto aqui, subiu, e está vindo para baixo com tudo, ou seja, ele bateu na VW, sentiu ali a oferta nessa região e começou a cair. E aí está rompendo essa estrutura. Então, a tendência maior aqui é o mercado ele vir testar a região aqui e começar a queda, começar a desova. A desova do SDT está justamente aqui, nesse ponto, que foi justamente no ponto que o Bitcoin fez essa absorção aqui, que foi no dia 5 de agosto, dia 5 de agosto também, tá? Então, a mesma coisa lá, só que aqui em cima. Então, eu vou pegar aqui esse ponto, vou fazer isso aqui, 50% está passando nessa região, o preço, ele tentou romper a região, não conseguiu mais renovar, se for colocar no que é aqui, ó, ele não conseguiu renovar mais esses topos, até tentou, não conseguiu, e veio desabando aqui com tudo, ou seja, uma distribuição aqui, bem nítida aqui pra gente. Então, aqui o mercado ele distribuiu, né, o mercado aqui ele vendeu o que ele queria nessa região e agora está começando a ficar abaixo dessa estrutura. Então, preço abaixo do 5,61, a gente tem frequência de 5,61 a 5,19. Então, vocês sabem muito bem que se o SDT ele começar a cair e vir buscar 5,19, isso vai ser muito bom para o Bitcoin, e aí ele vai valorizar mais e vai chegar aqui a brincar na região de 67, 68. E aí, quanto mais esse nível for perdendo aqui no SDT, mais o Bitcoin ele sobe. Então, esse gráfico aqui é justamente para medir isso. Então, se eu tenho uma queda do SDT, eu tenho uma alta do Bitcoin. Se eu tenho uma alta do SDT, eu tenho uma queda do Bitcoin. Então, essa é a relação do gráfico. Isso aqui é justamente a dominância do Tether, né? É a dominância do Tether. Então, a galera aqui, né, não está mais procurando, está despejando aqui o Tether, não quer mais saber que comprar Bitcoin. Aí o preço, não só para o Bitcoin, né? Para as outras criptomoedas também. Mas no Bitcoin ele casa muito perfeitamente esse gráfico. Porque se eu quero ter uma noção melhor para onde o Bitcoin vai, eu olho esse gráfico aqui. Então, se a galera está saindo aqui do SDT, a galera está entrando lá no Bitcoin. Então, é muito legal, porque se tu for acompanhar o BV, olha só,
como está o OBV do SDT? Ele está totalmente aqui decrescente, né? Ele conseguiu ficar aqui, não renovou mais aqui, se segurou, ficou abaixo da VW, tentou voltar, não conseguiu, perdeu a estrutura de alta, ou seja, está tendo desova aqui, a maior venda, né? Esse indicador é justamente por isso, para saber quando é que os players institucionais estão vendendo. Então, aqui eles estão vendendo, estão tirando aqui. E quando a gente consegue olhar uma coisa dessa aqui, tu vai ver no Bitcoin, olha a demanda entrando no Bitcoin. Aqui a oferta entra, ou seja, a galera está despejando, e no Bitcoin a demanda entra. Então, a galera está preferindo aqui, né, Bitcoin do que deixar lá no USDT. Então, está tendo essa transferência. Agora acabou de fechar o mercado, né, o mercado não, o dia. Então, aí, 23h59, 44 minutos aí para fechar. Esse candle aí no caso, esse aqui já é o candle de amanhã, vamos dizer assim, né? Beleza? Então, a demanda ele entra aqui no Bitcoin e aqui a oferta ele começa a cair. Então, isso aqui é uma tendência muito forte aqui que ainda vai continuar caindo no SDT. E se continuar caindo, o Bitcoin tem a se valorizar. Então, esse ponto no SDT é um ponto muito importante, porque a tendência do SDT agora, se ele quiser se recuperar, é bater nessa região aqui e começar a vir para cima. Não perder, ele já perdeu. O que ele pode querer fazer agora é subir, voltar para testar essa região aqui. Ou ele rompe de uma vez, e aí a gente pode estar vendo o rompimento dos 6,61 para vir buscar essa frequência, ou ele vai bater aqui e vai começar a renovar os fundos. E isso, vocês sabem o que acontece, né? Sabe o que acontece. Então, se tu for pegar aqui, ó, vamos pegar aqui rapidamente, só um caráter aqui de estudo mesmo. Aqui, ó, vou deixar maior aqui para vocês. Então, aqui, quando o SDT ele começou a ter essa desova, foi ali, ó, ele não estava mais conseguindo sustentar lá em cima, ali meados de 24, de janeiro de 24, então ele teve toda essa queda. Olha como estava antecipando o OBV. E olha o que aconteceu, ele começou a renovar fundos, tá vendo? Ele começou a renovar fundos, então teve toda essa venda em massa aqui no STT e toda essa queda aqui no STT. E o que aconteceu com o Bitcoin? O Bitcoin só valorizou. Só valorizou. Foi justamente nessa época. Então, se tu for pegar o Bitcoin aqui, ó, vamos pegar aqui rapidamente para vocês. Aqui, ó, naquela época lá, em janeiro, ó, então, a oferta entrando aqui no STT, então aqui renovando os fundos, né, abaixo da VW, e no Bitcoin a demanda entrando, então a demanda entrando aqui, ó, e aí só veio alto do Bitcoin. Então, essa é a relação desses dois gráficos, então é muito importante a gente observá-los, tá? Muito importante. Então, agora a gente está perdendo uma estrutura de alta, que foi ali que eu liguei esse ponto lá em março de 2024, então a gente está perdendo essa estrutura de alta. Tá? Então, a tendência maior aqui é realmente o SDT vir buscar 5,19, depois desse fechamento de agora, vir buscar 5,19, né? Por mais que ele tente vir buscar aqui 5,61 aqui, eu acho que esse ponto agora para ele já é uma resistência, agora ele tende a vir buscar ali 5,19. Então, a tendência maior aqui, na minha opinião, é o mercado ele bater nessa linha aqui de novo, tentar uma recuperada, e renovar fundo. O importante é renovar os fundos, tá? É renovar os fundos. É isso que é importante aqui para o ABV, certo? E aí o Bitcoin ele se beneficia, né, disso, certo? Está praticamente aqui no 63.414, quase 63.829,19, certo? Então, se eu pegar aqui um gráfico agora semanal do Bitcoin, a gente consegue perceber o quê? Aquilo que eu falei para vocês. Marca 50%, preço aqui, foi para cima. E agora a gente tem que, aqui, ó, esse ponto. Foi ali o pico de volume ali em junho, perdão, de 2023. A gente bateu aqui também, caiu. E a gente está batendo aqui, está fazendo o quê? Fazendo o quê? Tentando romper essa estrutura e acima da VW, que é o mais importante ainda. Então, isso aqui é muito importante, porque a tendência aqui seria o mercado bater nessa região, começar a ficar acima e começar a nova, né, os novos patamares aqui de preço. E aí eu teria como base aqui, para saber mais ou menos onde ele ia bater, nessa região aqui, porque seria esse fundo, e depois, né, nessa região ali, que seria o topo. Né? Então, esses pontos seriam pontos ideais para a gente entender mais ou menos onde seria a resistência do Bitcoin, né, com o OBV. Certo? Então, assim, o Bitcoin, na minha opinião, tem tudo para se desenvolver mais aí nos meados aí dos próximos meses, né? E vamos ver o que vai acontecer. Mas o Bitcoin está fazendo justamente uma coisa muito importante aqui no gráfico semanal. Certo? Beleza?
Então, como eu falei para vocês, ó, até descer um pouquinho mais agora, 63, ó, tá vendo? Estava no 66, como isso aqui é dinâmico, ele vai, né, corrigindo aqui os preços. Estava lá em cima, já veio para cá agora. 63, 158,65, certo? Falando de ETFs, a gente tem aqui no dia 19, na verdade, no dia 18, que a gente acho que não falou, a gente fechou negativo, 52,7 milhões de dólares. 19 de setembro, a gente fechou positivo, 158,3 milhões de dólares. E no dia 20, a gente fechou positivo também, 92 milhões de dólares aqui, né? Nenhum desses aqui, a Black, no caso, não compraram nessas regiões aqui os clientes da BlackRock, né? Então, a gente teve aqui compras aqui de outras instituições, mas a Black não comprou esses dias aqui, ó, nem 18, nem 19 e nem 20. Ela só comprou no dia 16 de setembro, né, que ainda ficou um saldo positivo de 12,8 milhões, tá? Então, os ETFs voltaram a ficar positivo novamente, então a gente só tem um dia negativo, que foi justamente no 18 de setembro, que ficou com 52,7 aqui negativos, beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês rapidamente, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele likezinho, ajuda o canal a crescer. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. E se faz sentido o que eu falei para vocês, né? Se faz sentido tudo isso, só deixa aquele likezinho aí para, né, ajudar o canal da gente aqui, beleza? Tamo junto, espero que tenham gostado, espero que façam bons trades aí. E agora o mercado tá totalmente positivo até o momento, beleza? Tamo junto, galera. Vamos ver como é que vai ser as próximas semanas. Até mais. Boa operação a todos. Os.